Alô mundo, que a paz esteja convosco, Deus os abençoe nessa noite. Eu queria refletir hoje com você numa palavra bem conhecida de todos, que é Lucas capítulo 15, verso 11 em diante, que vai contar a história do filho pródigo. É um texto bem extenso, eu não vou ler todo ele, mas eu queria ler algumas partes dele. Por exemplo, no verso 20, 11 e 20 diz assim: E levantando-se foi para seu pai, e quando ele ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: Trazei depressa a melhor roupa, o vestilho e ponde um anel na mão e sandálias nos pés. Trazemos o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos. O 28, na verdade, diz assim: Mas ele dignou e não queria entrar, e saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o seu mandamento, e nunca me desse um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou tua fazenda com as meretrizes, mataste o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha perdido e foi achado. Amém? E aí, então, vamos refletir sobre as três atitudes desses personagens. Vale a pena lembrar que Jesus vem falando várias parábolas, né? Falou a parábola da ovelha, a parábola da providência, a da grande ceia, a dos primeiros asssentos, tudo relacionado ao reino dos céus. E aí, então, ele chega na parábola do filho pródigo, que é a história do seguinte: o pai de família tinha 2 filhos. O mais novo dele diz assim: olha, eu até queria esperar... Não, vamos direto ao texto. O texto diz que ele falou assim: ó, pai, dá-me a minha parte da herança, né? E o pai dele deu a parte, e ele saiu. E ele foi viver e gastou sua herança, sua fazenda, numa vida dissoluta, né? Coisa de jovem, gastar dinheiro à toa, pagar tudo para os amigos, né? Esquece as suas responsabilidades, esquece as dificuldades do dia a dia. Vamos, né? Comamos e fartamos e comamos, que amanhã vamos morrer. Bem coisa de jovem. E ele pegou então a herança do pai, saiu, gastou a parte dele, né? O pai dividiu, deu a parte dele, ele sai e gasta. Mais um dia, sofrendo, né? A Bíblia diz que depois que ele gastou o dinheiro dele, houve fome no local que ele estava, e aí então ele acaba por lembrar da casa do pai, e diz: poxa, na casa do meu pai até o jornaleiro vive melhor que eu, né? Então ele tem um pensamento: eu vou me levantar, eu vou ir até o meu pai, eu vou pedir perdão para ele, eu vou reconhecer que eu errei, e mesmo que ele não queira mais que eu seja o filho, pelo menos me trate como um dos seus empregados, não é? E é o que ele faz. A Bíblia diz que ele levantou, não ficou só pensando, ele foi, chegou lá e foi para um caminho. E algumas coisas muito incríveis acontecem nessa parábola. Por exemplo, que o filho vem, sabe, é o filho que diz: pai, cara, eu não quero esperar você morrer, eu tenho outros pensamentos, nem quero ficar aqui, eu quero curtir minha vida. Então, o senhor tem aí sua herança, tem sua fazenda, me divide isso logo. Para que se vou esperar o senhor morrer para usar isso? Me dá logo minha parte que eu quero viver. E vai gastar absolutamente, certo? É esse tipo de filho. Que se fosse no mundo moderno, nas pregações modernas, diz assim: ó, seu filho não te obedece, manda embora, não é? Seu filho pisou na bola com você, expulsa de casa. Seu filho faz isso. Bem coisas que a gente ouve pregadores falando hoje, né? E esses mensagens de cristão, pensamentos de cristão nos status, né? De você descartar as pessoas e jogar fora. Então, primeiro, não foi o pai que pôs ele para fora. Ele pediu a parte dele, o pai deu a ele. Em nenhum momento o pai lança ele fora. A Bíblia diz que Deus falou assim: ó, eu amo os que me amam, que de madrugada me buscam. Não, mentira, desculpa. A Bíblia diz assim: eu estou convosco enquanto vós estiverdes comigo, se me buscares, me encontrarei, não é?
Porém, se vós me deixardes, eu também vos deixarei. Que é a postura do pai, né? É a postura do pai. Que o filho, ó, não tá legal viver aqui, eu quero ter um outro tipo de vida, eu quero pegar, sabe, eu vou ficar pensando na manhã me dá logo esse dinheiro aí, depois eu vou pro lugar e o senhor morre em paz. E gasta tudo, né? Pô, não é legal ficar aqui? Vai embora. Não é o que eu posso fazer? Se você, olhando para a vida que você tem aqui, você não se sente feliz, e você acha que lá fora pode ser melhor, pode ir. O pai também não retém, não manda embora, mas não pressiona, né? Não manda embora, mas não faz chantagem para o filho ficar. Ele respeita a decisão do filho. Às vezes a gente vê muita gente fora da igreja e as pessoas até questionam, ah, mas ninguém vem atrás. Poxa, se você saiu da igreja é porque você não queria as pessoas que estavam lá na igreja, não é? Se você abandonou a igreja é porque você não queria ter contato com a igreja. E eles estão fazendo o quê? Eles estão só respeitando a sua decisão. Mas isso tem que analisar cada caso, muito julgamento, mas não é o que interessa para nós nesse momento. E aí ele volta. E aí quando ele vem voltando, ele vem decidido a pedir perdão para o pai e pedir para o pai que pelo menos trate ele como um jornaleiro. Mas o pai vê ele de longe, né? Verso que nós vemos aqui, ó. Aqui, verso 20. Foi para seu pai e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-lhe ao pescoço. Então veja, que na teologia de hoje, na visão de alguns pregadores modernos, esse pai devia ser duro. Vou dar uma lição nesse cabra aí, né? Tá pensando que é o quê? Pegou meu dinheiro, gastou, na lição. Essa é a visão mundana, né? Alguns crentes estão seguindo, mas tudo bem, né? Nem todo mundo que está em Israel é judeu. Mas aí então, ele faz isso e o pai corre. E o pai se lança no pescoço do filho para abraçar, sabe? Matando saudade. Mas o filho não desiste daquilo que tinha proposto. O filho diz assim, olha pai, eu pequei contra o céu e perante ti e já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai diz, veja só, ele vem e pede perdão. O pai tem todos os motivos racionais para fazer o que quiser, para lançar na face dele. Ué, mas voltou para casa? Tá vendo? Não tem lugar melhor, né? Voltou para casa? E o que você fez com o meu dinheiro? O que você fez com a sua parte da herança? Por que não vai viver com ela? Por que não vai atrás de amigo? Ele podia falar um monte para ele e teria razão, né? Por isso que eu falo, sinceridade sem outra virtude, essa sinceridade de falar o que pensa, o que quer, porque tem direito, porque é verdade. Esse tipo de sentimento não é cristão, cara. Isso é maligno. Porque esse pai, que é o exemplo que Jesus dá, ele olha o filho, ele abraça o filho, e o filho pede perdão para ele, e ele sequer toca no assunto. Ele sequer argumenta qualquer coisa. Ele diz para os empregados, traz a roupa, prepara a festa, põe um anel no dedo, dá toda assistência. Transforma, ele não está vestido como filho, ele não está parecendo um filho meu, ele está todo surrado aí. Vai lá, trata desse moleque, faz ele parecer meu filho. E ponto, acabou. Não tem mais conversa. Não lança na face, não cobra nada, não é? Isso é amor verdadeiro. E isso é perdão verdadeiro, né? Decidiu perdoar? Vou perdoar. Por que eu decidi perdoar? Porque se eu não perdoar, eu não sou perdoado. Se eu não sou perdoado, Deus não ouve minhas orações. Se nem minhas orações Deus ouve, não tem relacionamento nenhum com o Senhor, a não ser um relacionamento fora dele, né? Que eu vou estar me enganando, pensando que vou servir a Deus, se eu não perdoei. Não tem história com Cristo, não tem jeito, né? Então, o pai, ele toma a decisão de perdoar e ele esquece o assunto. Esquece o assunto. Eu, como pastor, eu já participei de vários aconselhamentos, né? Vários aconselhamentos. Já peguei casos de casais, por exemplo, né? Que às vezes o marido acaba traindo a mulher, ou a mulher trai o marido, e que por algum motivo os dois decidem continuar junto. Só que aí continua junto e qualquer discussãozinha lança na cara. Mas você fez isso,
Suportei, olha só o que eu fiz para ficar com você. Então essas coisas não pertencem também ao verdadeiro cristão, né? Se você perdoou, bola para frente, vira a página e vamos embora, vamos seguir. Vai ter outros pecados para você perdoar depois, não precisa ficar lembrando desse, né? Então foi o que o pai fez, ele seguiu em frente, ele não quis argumentar. O importante para ele não era o que o filho tinha feito, o importante para o pai não era quanto ele tinha gastado, não era a forma que ele tinha gastado, não era a dor que ele sentiu quando o filho foi embora. O importante do pai é que daquele momento em diante o filho estava junto com ele e eles podiam ser felizes. Então eu não vou perder tempo, eu não vou estragar a minha felicidade, eu não vou estragar esse momento de reconciliação com nada negativo, eu não vou usar palavras que possam entristecer esse menino, eu não quero que ele fique triste do meu lado, eu quero que seja um prazer, eu não quero que ele fique olhando para mim como um tirano, eu não quero que ele olhe para mim como alguém que é senhor da vida dele, que tem ele pelo domínio, por rédeas curtas, não, eu quero que ele me ame, e se eu quero que ele me ame, a minha conduta não pode ser de opressão. Se eu quero que meu filho me ame, a minha conduta não pode ser de ficar cobrando coisas, de ficar lembrando o passado. Isso não vai ser bom, isso não vai ser legal. Nessa atitude que o pai teve. E aí então, prepara-se a festa. Mas eram 2 filhos, né? O mais velho não teve a coragem do mais novo, não é? E geralmente quando você vê alguém criticando alguém, é porque na verdade ele olha para aquele alguém que fez e diz assim, também queria fazer, mas eu não tenho coragem, não é? E aí ele não tem coragem de fazer, o outro faz, como é que pode? Como é que ele faz o que eu quero fazer, mas eu sou tão covarde que eu não tenho coragem de fazer, mas eu também não posso aceitar, eu vou falar que isso é errado, eu vou falar que não tem perdão mais, né? Inclusive ouve-se dizer, né? Eu não tenho conhecimento se é assim ou não, nunca li os regulamentos deles, que algumas igrejas, se acontecer realmente um caso de adultério, por exemplo, é exclusão, né? Não tem, dizem que não tem mais como a igreja perdoar. Eu acho que todo pecado é perdoado, Jesus disse isso, mas também não compete a mim julgar a ninguém, né? Eu só estou aqui para falar o que a Bíblia está ensinando. O outro não foi embora, o outro não errou, né? Mas o outro também não tinha um relacionamento muito legal com o pai, porque ele se sentia injustiçado. Não sei quanto tempo isso estava no coração dele. Por que eu sei que ele se julga injustiçado? Porque ele chega e vê uma festa, né? Não era brasileiro, porque se é brasileiro, já via festa, som de barulho, já ia, né? Já, opa, deixa eu tomar um banho, me arrumar, porque tem uma social rolando ali, né? Tem um negocinho acontecendo ali, ou, né? Ficar no estilo para chegar lá. Ele não era brasileiro. Então ele olha e ele chama o empregado assim, o que está acontecendo? Que festa é essa? Nem fui convidado, não sei nada, ninguém mandou convite, ninguém me avisou. Que barulho é esse? O que está acontecendo? A empregada fala, é aquele seu irmão lá, sabe seu irmão? Seu irmão, ele fala. Então, seu irmão que voltou e aí seu pai mandou fazer essa festa. E ele assim, a festa é pro meu irmão? Então eu nem vou participar, cara, nem quero. Não, mas é a festa do seu irmão. Não, é a festa do meu irmão, mas e daí? Um top, você... Lembra do que ele fez? Esqueceu? Tá com amnésia? Não viu? Não lembra? Não vou entrar. E aí o empregado chama o pai dele, o pai vem e diz, e aí meu filho, tudo bem? Não, não tá tudo bem não. Porque esse cidadão aí pegou a parte dele, gastou o dinheiro dele dissoluto e vem agora aí, né, com essa carinha de santo, de que nada fez, e o Senhor dá uma festa. Eu que nunca te deixei, sempre estive com o Senhor, trabalhei contigo. O Senhor nunca me deu um bezerro, né? Agora esse daí deu o melhor bezerro para ele. E o pai diz assim, olha, tu sempre esteve comigo, todas as minhas coisas são tuas, não é? Se você tivesse me cobrado um salário, eu tinha te pagado um salário. Mas eu não te paguei um salário, porque na verdade você é meu filho. E como filho, tudo que eu tenho é seu. E por causa dessa palavra, eu já perdi um monte de coisa aqui dentro de casa. Meus filhos agora, se gostar de alguma coisa, pega, e quando eu vou falar alguma coisa,
Lembra que o Senhor pregou, né? Tudo que é seu é meu, se é meu eu tenho direito. Não era bem assim a intenção, não é isso que a Bíblia está dizendo, mas a palavra diz isso. Porque na verdade o filho, ele tem realmente, né, essa liberdade. Então, fazer uma festa, receber os amigos, não precisaria ser uma coisa que fosse cobrada ao pai. Ele poderia fazer isso, ele podia comunicar, né? Eu estou pedindo para que nenhum filho desrespeite a autoridade do pai também, porque é o primeiro mandamento com promessa, é honrar pai e mãe. Mas é a questão de você participar daquilo que seu pai tem. Por exemplo, nós temos na Bíblia, segundo os estudiosos, mais de 8.000 promessas de bênção. Para quem? Para os filhos. E esses filhos somos quem? Somos nós. Mas a gente não vive. Eu estou na igreja e eu não tomo posse daquilo que é meu, não é? Eu não faço aquilo que Jesus falou que eu deveria fazer. Eu não me comporto como um filho de Deus. Às vezes eu me comporto como um mendigo, né? Não um mendigo físico, mas um mendigo espiritual, que eu estou na igreja e eu estou querendo fazer um monte de coisa para ser reconhecido. Eu estou querendo fazer um monte de coisa para que eu alcance alguma coisa, para poder dizer que eu paguei o preço, para poder dizer que eu fiz, para dizer que eu tenho mérito, ou como diz o pregador lá, né? Eu não penso assim de jeito nenhum, mas eu tenho crédito com o Senhor. Olha, eu tenho crédito com Deus, cara, que misericórdia é essa, né? Mas tem uns caras que é doidão mesmo assim e acha que tem mesmo. Então, sabe, que Deus deve favor, né? Deus é obrigado a fazer. Olha o tipo de pregação que esses loucos aí fazem, né? Então, a gente tem que entender que a gente não precisa nada disso. Que tudo que Deus nos preparar, irmãos, é pelo amor dele, né? Por amor ao teu nome. Salmo 23, hoje nós lemos 2 vezes ele. Guia minhas águas tranquilas, refrigera minha alma por amor ao teu nome. Na verdade, não está tão intrínseco em nós. Deus nos ama, Deus nos quer bem, nos deu promessa, nos deu os dons, nos concedeu essas palavras para que a gente viva pela palavra de Deus, mas é o nome dele, né? Ele não pode revogar a palavra por causa que ele teria que mudar o nome dele. Ele não pode adulterar a palavra porque teria que mudar o nome dele. E pelo amor do nome dele é que ele vai fazer essas coisas por nós. É por amor ao nome dele que ele vai nos alimentar como alimenta as aves do céu, que não planta e não colhe. Que ele vai nos vestir como veste as flores do campo, né? Que um dia nasce e à noite já foi. Então, é porque ele prometeu, é porque a palavra dele, é porque ele fez isso, né? Ele enviou o seu filho por nós, é por isso que ele vai cumprir o que ele disse para nós. Mas não é tão importante quem somos, mas quem ele é. Se a gente entendesse isso, mas ele vai fazer para todos, não, ele vai fazer para quem tem fé, não é? Para quem acredita. E por isso que muitos de nós não usufruímos, que é esse jovem que tem a liberdade de usufruir muitas coisas, mas ele está tão tapado, tão aprisionado na mentalidade escrava, né, de que há uma recompensa, que aí é o que a gente vê, esses crentes de mentalidade aprisionada, que não sabe que a liberdade de servir o Senhor, que não sabe a liberdade de filho, que não sabe o posicionamento de filho, e que tem que ficar fazendo um monte de coisa para merecer, né? Tem que pagar preço para receber, tem que, sabe, ter as suas qualidades humanas, porque sem as qualidades humanas não acontece. Peça principal, se não tiver não canta, se não tiver não prega, se não tiver não tem culto, se não tiver não tem evangelismo, se não tiver fecha a igreja, como se o evangelho dependesse exclusivamente dele. E aí o pai vai dizer isso, né? Então, todas as coisas é minha. Se você não usufruiu, não foi porque eu te impedi. Tá aqui, ó. As promessas são muitas. Se você não usufrui, não é porque Deus te proíbe. É porque você não acredita. É porque você ainda tem mentalidade de escravo. E pode sofrer muito se você não conseguir se libertar. Não é? E aí ele diz, olha, mas é justo que nos alegremos e regozijemos, porque esse teu irmão, porque o filho fala para ele, ó, esse teu filho, já não fala meu irmão, já tinha cortado do relacionamento, já tinha lançado fora,
Tem muita gente na igreja que faz isso, irmãos. Tem muita gente que o cidadão para de ir na igreja, nem paz o Senhor dá mais. Mas é porque não tem mais paz. Jesus falou, não, só dá a cidade com paz, se tiver paz, volta para você, se não tiver. Se ele tiver a paz, fica lá, se não tiver a paz, volta para você, tá tudo certo. Não é? Jesus mesmo ensinou isso, não estou falando nenhuma heresia. Entendeu? Então, se o irmão se desvia, a pessoa não olha, não cumprimenta, vira as costas. Eu acho que das experiências mais tristes que eu vivi no Evangelho, porque eu sou humano e já errei muito no Evangelho, não é? Erros que não deveriam ter acontecido, nenhum erro deve ter acontecido, nenhum erro deveria acontecer, é erro, não é? Mas eu acho que a coisa mais triste é ver pessoas que são responsáveis, né, por igrejas, que são líderes em igreja, de ser, às vezes, pessoas que te chamam de amigo, pessoas que dizem te amar, e aí você tropeça, né, e a pessoa vira as costas para você, não é? Eu conto que uma vez aconteceu algo tão engraçado comigo, porque a gente conhecia um grupo de pessoas, e aí aqueles 3 anos que eu fiquei fora, tinha um jovem, né? Eu não sei a idade dele, mas acho que ele é mais jovem que eu. E ele continuou na igreja essa época que eu fiquei fora. E eu ia andando pela rua, a gente morava teoricamente no meu bairro, mas ele morava no bairro da minha tia, na verdade. Toda vez que eu ia para casa da minha tia, eu passava por perto. E se ele me visse de longe, né? E se ele visse que eu estava subindo a avenida, ele atravessava a rua. Não foi uma vez que ele fez isso, não. Foi várias vezes. Ele ver que eu estava andando, ou ele se esconder, ou ele ia atravessar o outro lado da rua, para, sei lá, né, para não me saudar, sei lá o que passava na cabeça dele. E aí eu me lembro uma vez, ainda desviado da igreja, eu saí da escola e fui na igreja que ele congregava. Um pastor amigo meu estava dirigindo o culto, e aí fez o apelo, né, mas eu não aceitei Jesus naquela hora. Mas o pastor era meu amigo, é meu amigo até hoje, graças a Deus. E ele disse assim, olhe para aquele jovem ali, né, eu estava em pé. E a igreja olhou e ele falou assim, você tá vendo aquele jovem? Eu quero que vocês orem por ele, porque eu conheço ele, já fiz a obra com ele. E aí, né, acabou o culto, falou algumas coisas, acabou o culto, eu fui lá para dar um abraço nesse meu amigo. E esse rapaz que atravessava a rua, congregava nessa igreja. E aí quando ele me viu chegar perto do pastor dele, ele abriu os braços, bem na frente do pastor, na frente do altar, assim, né? Eu tava numa fila, porque aí o altar é mais alto, mas aí você passa pela porta, assim, tem a escadinha que desce. Eu tava indo para poder esperar esse pastor lá, que eu queria dar um abraço nele, porque é meu amigo. E esse rapaz veio, abriu o braço e falou bem alto, Alexandre, como eu te amo. E eu fiquei sem saber o que fazer, porque ele atravessa a rua quando me vê, mas aqui na frente do pastor dele, ele diz que me ama, né? Isso é triste, gente, é triste. E não foi, infelizmente, né? Eu não tenho mágoa disso, viu, irmão? Estou contando uma experiência porque caiu no texto aqui. Mas, infelizmente, irmãos, é o que acontece. Eu sou pastor, eu vou atrás de ovelhas às vezes, ou eu conheço pessoas que estão fora da igreja. E a reclamação maior que a gente tem de pessoas que estão fora da igreja é isso. Eu parei de ir na igreja, os irmãos viraram as costas para mim, né? Eu errei, eu cometi um pecado e os irmãos me lançaram fora. E os irmãos, sabe, que a história do pai aqui é totalmente diferente. Sabe, o filho quer voltar, eu vou preparar uma festa para ele, eu vou dar para ele aquilo que ele tinha no passado. Eu não quero perder ele, eu não quero perder os momentos de alegria com ele. Então você que é firme, que não cai nunca, que nunca erra, quando seu irmão errar, não vira as costas para ele, não. Isso é feio para você, não é para ele que está fora da igreja, porque você ainda diz que serve a um Deus de amor, você ainda diz que serve um Deus que deu a vida por você, e você está virando as costas para um irmão, né? Você não pode estar servindo o Deus da Bíblia. Para pensar que se você tem tal atitude, você não está servindo o Pai de Jesus Cristo, você não é servo do Senhor.
porque o Senhor jamais faria isso. Aqueles que creem em mim farão as obras que eu faço. E essa obra de virar as costas para os outros não é de Jesus. Não Jesus Cristo. Não Jesus, Filho de Deus. A não ser que é o Jesus de algum outro lugar. Ou o Genésio. Jesus não. Né? Jesus é acolhedor. Se ele falou isso, é porque ele realmente, né, contou essa parábola e usou esse pai tão amoroso, é porque ele sabe que o nosso pai é amoroso. Não é? Jesus conta que acerca do perdão, que você tem que perdoar 70 vezes 7 por dia. Por dia. Não é? Ninguém chega a esse limite, irmãos. Garanto para você. E ele já falou isso justamente por isso, porque não é limitar. Você não deve fazer um cálculo racional de quantas vezes você deve perdoar. Você deve ter o desejo de perdoar sempre. Deve ser o seu modo de vida, sua razão de viver. Perdoar. Não é? Para quê? Para que o seu irmão não se sinta excluído. Para que seu irmão não perceba esse sentimento ruim que você carrega dentro de você. Porque você vai ser justamente aquela pedra de tropeço que Jesus diz, que não entra no reino do céu e não deixa quem quer entrar. Não é? É. Porque se você tem tal atitude, você não vai entrar no reino do céu. Põe a mão na consciência. Para pensar. Você pode ser o título que você quiser. Você pode pregar 500 vezes por dia. Você pode cantar mais bonito do que o coral de anjos. Mais do que aquele último coral que foi visto lá por João. Você pode ser um excelente dizimista. Você pode ter um dízimo de 10 bilhões de dólares. Mas você não vai entrar no céu. Essas atitudes não podem te deixar entrar. Então, quer entrar no céu? Perdoa. Quer entrar no céu? Entenda que os irmãos que estão caídos precisam de amor. Precisam de quem estenda a mão. Você lembra como você chegou a Jesus? Ah, você nasceu no berço do Evangelho. Glória a Deus por isso. Nunca errou na vida. Glória a Deus por isso. Nunca teve motivo para ser disciplinado. Aleluia! Será que você está no lugar certo, mestre? Acho que você não devia ter descido para a terra. Mas depois a gente argumenta lá com o Criador. Mas vamos lá. Agora, se você não teve essa sorte toda, provavelmente você é um convertido. Você não tinha uma religião, ou tinha a sua religião, mas o Evangelho te atraiu e você resolveu mudar. Mas você lembra como você chegou no Evangelho? Porque eu lembro como eu cheguei no Evangelho. Todo destruído. Sem amor próprio, envolvido com um monte de coisas que só de lembrar assim me dá ânsia, né? Me dá nojo, na verdade, né? Das coisas que eu fazia fora do Evangelho, dos males que eu causei, e de quanto tempo eu fiquei longe do Senhor que me amava de verdade, e eu fiquei longe, não é? Agora, eu cheguei no Evangelho sozinho, eu tomei uma decisão e peguei firme e nunca mais me desviei? Não. Sabe o que acontecia? A Adriana ia lá em casa me chamar para ir para o culto. Quando eu não ia, mandava alguém passar lá para me levar. Até que eu comecei a ir constantemente. Mas eles desistiram de me incentivar? Não. Me incentivava a ler a Bíblia, me incentivava a orar. Quando eu tinha algum trabalho que eu podia participar, eles me chamavam. Não é? Eu me lembro no dia que eu fui liberto, naquela vigília lá no Jardim Peri, né? Próximo do batismo, uma semana antes do batismo. Eu estava indo para a igreja, mas não era liberto ainda. E aí combinamos de ir numa vigília. E aí eu parei, fui fazer um monte de besteira. Mas aí eu falei, vou avisar os irmãos, né, que eu não vou para vigília porque não tem nem condição, né? E aí eu fui conversar com eles. Vocês pensam que eles deram a costa para mim? Não, você bebeu, eu não vou te levar. Você bebeu, você vai para o inferno? Não. Eles disseram assim, ó, sabe por quê? Lembra de hoje as palavras de Aparecida, né? Que dizia para mim assim, sabe por que isso, Alexandre? Porque Deus tem uma grande obra com você hoje lá naquela vigília. E isso aconteceu porque o diabo está querendo impedir. E eu fui para a vigília, irmão. Fui para a vigília. Já tinha bebido, já tinha me drogado e eu fui para a vigília. Deixa eu contar para você o que aconteceu. Chegou lá, o jovem que estava dirigindo na igreja missionária em marcha no Jardim Peri, né? Não sei nem se alguém de lá vai ouvir aí, pastor Hélio. Tinha um jovem, eu não lembro o nome dele, que estava dirigindo o culto, a vigília. E aí chamou todo mundo que precisava fazer um concerto para frente. Ele disse, ó, Deus me revela que tem pessoas que precisam fazer um concerto com Deus. E eu quero pedir que você venha à frente, que era uma tradição da igreja pentecostal, que a gente orava na frente do altar em ocasiões especiais. E eu fui, não é? E a vigília começou. Por volta das 3h, 3h30, o pastor Hélio assumiu a direção da vigília. A primeira coisa que o pastor Hélio fez foi, olha, Deus me diz que ainda tem pessoas aqui que precisam
fazer um concerto com Deus. E eu queria pedir que você que veio aqui na primeira oração retornasse aqui para nós orarmos para você. Mas eu quero pedir para você que é batizado com o Espírito Santo, sair do seu lugar e impor a mão sobre essas pessoas, não é? Eu nunca vou esquecer isso, irmãos. Eu, por natureza, agora estou ficando mais velho, até que estou transpirando um pouco mais. Mas eu nunca fui de transpirar muito, né? Nunca fui. E naquele dia estava frio, tinha chovido, eu estava com uma blusa de soft, que era tipo uma moda do momento, naquela época, né? Tipo cobertor. E ela estava úmida, meus cabelos eram até os ombros, ainda estavam umedecidos também. E fui lá para frente. E aí um irmão que eu gostava muito de ver Deus usando ele, né? Não foi a primeira vez que eu fui naquela vigília. Ele veio até mim e ele pôs a mão sobre a minha cabeça e começou a orar. E enquanto ele orava, eu comecei a sentir o suor correndo por dentro da minha roupa. Não é? Por dentro da minha roupa. Depois daquele dia, eu fui para casa, trabalhei a semana inteira. Me lembro como se fosse hoje. Numa sexta-feira, às 15 para 5 da tarde, 15, né, às 16h45, eu estava limpando uma peça na firma que eu trabalhava, e eu olhei para o céu, e aí eu percebi que naquela semana eu não tinha bebido, naquela semana eu não tinha usado droga, naquela semana eu não tinha feito nenhum pecado, assim como a gente fala, não é? E nem cigarro eu tinha fumado. E aí eu desci daquelas... Fui para casa, tomei banho, fiquei todo maravilhado que tinha acontecido isso. Fui para casa, tomei banho, fui para a igreja. Quando chegou na porta da igreja, o pastor Abelardo me disse assim: quer se batizar? E eu falei assim: puxa, eu posso? Ele falou: quanto tempo? Você não está vindo mais de 2 meses? Já não viu todos os ensinos? Eu falei: vi. Ele falou: então você tem que se batizar. Só tem um problema, você vai ter que cortar o cabelo. E aí eu balancei, né? Porque na verdade eu queria, né, seguir lá a igreja, mas naquele dia eu não tinha dinheiro para cortar o cabelo. E ele disse para mim assim: você tem que cortar o cabelo. Eu falei: então eu não vou poder batizar porque eu não tenho dinheiro para cortar o cabelo. E aí do lado da igreja tinha um salão, né, de cabeleireiro. E ele disse: não, pode ir lá cortar que eu pago para você. Cortei meu cabelo, me batizei no sábado, dia 25 de novembro de 1995. E aí nós estamos aqui fazendo. Agora, se os irmãos tivessem me deixado para trás, se eles não tivessem amor de me acolher porque eu tinha errado, se eles dissessem para mim: ó, você já fez errado mesmo, você que se dane, você que vá para o inferno, você, sabe, não quer compromisso, não é como eu já ouvi muito, eu fiz isso, irmão. Lembra que eu falei que fiquei 3 anos fora do evangelho? Eu conheci um grupo de pessoas que a gente ia orar no monte, a gente ia fazer alguma coisa, e antes, às vezes, ficava lá esperando: não tem compromisso, se tivesse compromisso, estava aqui, se quisesse ser cheio de Deus, estava aqui. E a gente vai se contaminando com isso, porque a gente acha que é alguma coisa sem ser nada, irmãos. A gente não está em pé porque a gente não está em pé porque somos melhor, porque oramos, pregamos, conhecendo Bíblia, sabemos. A gente está em pé pela graça do Senhor Jesus Cristo, pela misericórdia do Senhor. E ninguém é melhor do que ninguém. Tá? Você é uma pessoa boazinha, não faz nada de errado, parabéns para você. Não é? Então acho que Jesus não morreu para você. Jesus morreu pelo pecador. Jesus morreu por aqueles que não têm condição em si de ser salvo. Se você é 100% santo, não precisa de Jesus. Glória a Deus por isso, né? Vou orar para que Deus mate você. Agora, nós precisamos de Jesus porque nós somos pecadores. Nós precisamos, a gente não vive na prática do pecado, não é? Eu não vivo na prática do pecado, mas eu sou pecador. E se a graça do Senhor sair da minha vida, eu sei o que eu vou fazer. Tenho até medo de pensar nas barbáries que eu posso fazer se a graça do Senhor me abandonar. Eu tenho medo de pensar nas barbáries que eu posso fazer se o Espírito Santo me deixar. Não é? Porque essa força para não praticar, não é a força de fazer o bem, é a força para não praticar o mal, não vem de mim mesmo. Porque a minha carne, ela se inclina para o mal. Dentro de mim, o meu ser humano racional, lógico, sabe, ele se inclina para o mal. Então, eu preciso da graça, eu preciso do Espírito Santo, eu preciso da palavra de Deus para não errar. Só que eu tenho que entender que não é só eu, não é? Hoje eu estou em pé e hoje eu posso estender a mão para alguém. Eu não sei o que pode me acontecer amanhã. Então eu não posso virar as costas para ninguém. Eu não posso descartar ninguém da minha vida. Eu não posso dizer para o irmão que cometeu um erro que ele já não faz mais parte da família, não é? Eu sei a dor, irmãos. Eu sei a dor que é você ver uma pessoa virar as costas para você, fingindo que não te vê, não é? Eu sei a dor que é. E eu não quero isso para ninguém, não é?
Porque nos momentos sim, que alguém virou as costas para mim, era o momento que eu precisava de um amigo que dissesse assim: Alexandre, que foi o que aconteceu quando eu voltei para a Fonte do que Clama, que fazia 2 meses que eu estava indo lá, depois daqueles 3 anos que eu passei fora, que eu vacilei, né, e fui lá para um posto de gasolina que tinha um encontro de jovens lá, onde havia muita bebida, muita droga. E aí, 2 meses na Fonte do que Clama, aí eu dei um escorregal, mandei uma carta, falei que eu não ia mais, porque esse negócio de ir para a igreja e cair doía mais do que não ir para a igreja. E eu falei, não vou mais. E aí o pastor Paulo com o pastor Júnior, né, o pastor José Carlos Júnior, ele foram até minha casa e disseram assim: que isso? Vai parar por quê? Não, nós vamos continuar. Você não vai desistir. Nós vamos orar com você. Nós vamos para um monte com você. E Deus vai fazer uma obra e você não vai parar. E eu louvo a Deus. Louvo a Deus, porque se não fosse esses amigos estender a mão, eu talvez não tivesse nem aqui mais para contar a história, né? Então eu sei o valor de ter pessoas do lado para ajudar. Eu sei o valor de que é um amigo, quando você precisa de um amigo, não para te julgar, não para tirar pedra. Um amigo que diga assim: se você precisa desabafar, eu vou ouvir, vou ficar calado, ainda que eu seja tentado a falar alguma coisa, eu vou me calar para não te ferir, para não te lançar em face, sabe? Eu sei a necessidade que às vezes tem de um amigo que às vezes diga assim: cara, vamos deixar isso para trás, vamos para frente, vamos orar, vamos buscar Deus, esquece esse passado. E eu vou argumentar algumas coisas, não, não vai, que é o meu amigo Eliseu, que eu sempre falo, né? Que passava lá, me via embriagado lá no barzinho lá da Coab de Tapas, mas ele não tinha receio não, ele parava, conversava, evangelizava, e lembrava de algumas coisas, ele dizia: olha o jeito que eu tô, ele falava, mas Deus vai fazer uma obra, né? Então eu sei o valor de um amigo. Talvez eu não tenha sido bom amigo para os amigos que eu tenho, e talvez eu precise melhorar mais. Mas eu não quero virar as costas, não é? Eu não julgo que ninguém seja incapaz de servir a Deus. Eu acho que todo mundo tem um momento difícil. Eu acho que todo mundo passa por um momento em que você pensa em parar, em desistir. Todo mundo passa por um momento que você quer ficar mais sozinho, não é? Mas hoje você pode mandar uma mensagem no WhatsApp dizendo assim: ó, se quiser conversar, tô aqui. Não precisa ser chato, não precisa ficar pegando, né, sendo pegajoso. Mas só lembre a pessoa: ó, ainda tô aqui, tá? Se quiser conversar. É bom, irmãos, mas não vire as costas para ninguém. Não deixe de ser irmão de alguém que cometeu um erro. Um erro que não foi nem contra ele, foi um erro que ele cometeu contra o pai. Mas o pai o aceitou. Era o filho que não queria aceitar. Assim é a igreja hoje. Muitas vezes Deus já perdoou a pessoa, mas a igreja subjuga, a igreja condena, a igreja não está pronta para perdoar. Né? Que é o caso daquela igreja que eu falei, que dependendo do pecado que você cometer, você está descartado e nunca mais você tem oportunidade, você não pode entrar dentro do templo. Olha que coisa isso, irmão, não poder entrar dentro do templo, dentro da casa do Senhor. Porque a igreja não perdoou você, mas o Pai já perdoou. O Pai nem lembra do que você fez, nem vai te lançar em face. Somos nós, juízes, né? Carrascos, que queremos ficar açoitando a costa de quem foi frágil, de quem errou. Então, amados irmãos, que não sejamos nós esse, né? O mundo está cheio de juiz, o mundo está cheio de carrasco para apontar o dedo, para ter palavras negativas, para desencorajar. Nós somos evangélicos, nós somos cristãos, e compete a nós o incentivo, um ao outro, né? Ajudar um ao outro a carregar a cruz. Hoje você está em pé, hoje você tem força, ajuda o fraco. Amanhã pode ser você. E olha, se você nunca passou por uma crise espiritual, irmãos, você não sabe como é ruim. Você não sabe, às vezes, não ter força para orar. Às vezes não conseguir parar para orar, sabe? Não conseguir repetir as promessas que o Senhor faz para nós. Não conseguir, sabe, lembrar da onde você tirou e de tudo que você já viveu com Deus. Porque às vezes o deserto, irmão, o calor é tão grande que te alucina. E você não consegue perceber de que Deus está ao seu lado. Você não consegue sentir a graça de Deus porque o calor é tanto no deserto que você não consegue. Então, não desampare a quem precisa. Amém? Seja realmente um servo de Deus. E quando alguém te procurar, não importa. Né? Eu sempre digo isso. Nós não precisamos ter medo do pecado. O pecado,
ele não é contagioso, não é? Não é, porque senão Jesus tinha pecado. O pecado não é contagioso. O pecado do seu irmão não vai te sujar. O pecado do seu irmão não vai contaminar você. Se fizer isso é porque você já está contaminado por dentro. O pecado é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Por isso que Jesus falou que o que entra não pode contaminar o homem. Então não tenha medo de abraçar, não tenha medo de ajudar a pessoa, não tenha medo de receber um irmão na sua casa que se desviou, que cometeu um erro contra Deus, que cometeu um erro contra a igreja. Não descarte ele, não é? Se tiver que ser lançado fora, Deus vai fazer isso, Deus sabe fazer, mas não é a vontade dele, eu posso dizer isso para você. Até o último momento, Deus vai criar um caminho para que ele se arrependa. Só não seja participante da sentença. O mundo está cheio de juízes. O mundo está cheio de pessoas para condenar, não é? E Deus nos tirou do mundo para que nós pudéssemos fazer o contrário. Filhinhos, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Jesus me ama. E eu nunca ouvi a voz de Jesus lançando na minha face as minhas imperfeições. Ele até me senta para mostrar essas imperfeições para que eu possa melhorar, mas em atitude de amor, não é? Como um pai que aconselha o filho. Diz ao filho, isso não é legal fazer, se você fizer isso vai dar ruim, né? Não põe o dedo na tomada que você vai tomar choque, né? Bacana isso, conselho. Então, eu sou devedor, né? Eu tenho essa consciência de que eu preciso ser um amigo melhor, um irmão melhor, porque o nosso Pai, Jesus na oração diz assim, ó, diz, Pai nosso que estás no céu. O nosso Pai não vai guardar mágoa do seu irmão. Por isso que eu não oro para Deus me vingar de ninguém. Por isso que eu não oro para que Deus cobre de ninguém, sabe? Porque isso entristeceria a Deus, irmãos. Ele é Pai. Tudo que Ele quer é que os filhos venham. Tudo que Ele quer é que os filhos se aproximem. Tudo que Ele quer é que eles possam proteger. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis proteger vocês como a galinha protege os seus pintainhos. Amém? Eu espero que Deus tenha falado alguma coisa com você que possa te acrescentar no caminho da fé, né? Eu espero que algo de bom possa acontecer na sua vida e que você seja realmente um instrumento de Deus, que você atenda esse chamado de Deus para fazer as coisas diferentes nesse mundo tenebroso, nesse mundo frio, né? Nessa geração perversa que nós estamos. E eu tenho certeza que Deus quer você para fazer a diferença. Eu sei que alguns já estão fazendo e eu espero que todos aceitem esse convite. Então, que Deus abençoe a todos. Amanhã, por volta das 22h30, eu estou de volta, se Deus assim me permitir me dar vida. E eu espero que você tenha uma boa noite, um bom descanso, em nome de Jesus.